Olá, 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 sejam bem-vindos! Hoje, qual é o seu propósito na área de sexualidade? Vamos lá, então? Você precisa ter muita clareza do seu propósito para que você seja um profissional, uma profissional de alto impacto. Vamos lá, então? E hoje eu vou falar um pouquinho do meu livro, do meu e-book. Então, Encontrando o Seu Propósito, para você ter clareza e viver na sua potência máxima. Então, partindo do primeiro princípio, para você ser um profissional de referência na área de sexualidade, para você ser um profissional de alto impacto na vida das pessoas, você tem que ter clareza do seu propósito. E muito tem se falado de propósito, né, gente? E nada melhor do que o começo de um novo ano para nós falarmos, então, de propósito. Vamos lá? Por que escolher determinadas áreas? Será que eu vou começar por aquilo que dá mais dinheiro? Será que eu vou começar por aquilo que tem mais campo, mais demanda? Gente, eu tenho uma notícia para te dar. Se você for olhar para a área que mais tem demanda na área da sexualidade, você vai se perder completamente. Porque nós temos um universo inexplorado gigantesco. Então, nós não vamos partir do princípio de que eu vou trabalhar onde tem menos concorrência ou onde tem mais necessidade, porque na área de sexualidade, todas as áreas têm pouca concorrência, todas as áreas têm muita necessidade. Então, nós não vamos falar disso hoje. Nós vamos olhar para dentro de nós e buscar lá no nosso propósito de vida qual é também o nosso propósito na área da sexualidade como profissionais, ok? Então, olha só, gente, vamos lá então. Nada melhor do que o começo de um novo ano para a gente falar realmente de propósito, de saber para onde a gente está indo, tem que ter clareza. Pessoal, quando eu comecei a atuar na área de sexualidade, é claro que no começo é normal a gente ficar meio perdido. Eu não sei se eu vou copiar as outras profissionais que já estão trabalhando em determinada área, ou eu vou me espelhar para fazer o mesmo que elas estão fazendo, ou será que eu vou partir do princípio do que tem mais demanda? A gente fica muito perdido. E, afinal de contas, tem muitas coisas que movem o nosso coração, não é verdade? Então, se a gente for partir, né, de um princípio de que, nossa, eu tenho tantas habilidades, eu posso atuar em tantas áreas, a gente fica perdido. E isso paralisa você enquanto profissional da área da sexualidade, ok? Então, olha só, pessoal, vamos começar diferenciando potencial de potência. Você é uma pessoa que tem potencial? Alguém aqui já ouviu? Você tem tanto potencial. Nossa, você tem tanto potencial na área da sexualidade. Ou, nossa, você tem muito potencial para falar para as mulheres, para casais na área de sexualidade. Ou você tem tanto potencial, né, para trabalhar, né, com crianças na prevenção do abuso, ou nossa, você tem tanto potencial. Quem aqui já ouviu? Nossa, você tem potencial. No começo da minha atuação profissional, eu fiquei muito perdida, muito, muito, muito perdida. Então eu sei exatamente, né, o que os profissionais que estão iniciando agora, ou mesmo aqueles que já estão atuando, mas sabe, parece que ainda não é aquilo. Então, quando eu comecei a atuar, gente, eu trabalhava com casais, eu dava palestra para crianças, eu dava treinamento para professores, para pais, eu fazia grupo de mulheres, eu fazia grupo de homens, eu fazia. Gente, eu atirei para todos os lados. E isso no começo é até normal. Mas não é porque é normal que tem que ser assim. Você não precisa perder tanto tempo da sua vida e energia, né, atirando para todo lado e muitas vezes se comparando com outros profissionais e cada vez mais se diminuindo e ofuscando o seu brilho. Acontece que potencial não serve para nada. Sara, como que você fala isso? Sim, um potencial paralisado não serve para nada.
que adianta você ter muito potencial e não transformar esse potencial numa potência? Então, vamos entender a diferença entre potencial e potência. Você tem potencial? Ótimo. E aí? E aí? O que você vai fazer com esse potencial todo que você tem? Vai colocar debaixo do tapete, vai colocar dentro da gaveta, porque porque eu não sei o que as pessoas vão pensar de mim quando eu começar a atuar na área de sexualidade. Não sei o que a minha família vai pensar. Nossa, mas o que os meus colegas da área vão pensar? Ou eu não sou tão boa quanto a fulana, quanto o ciclano, eu não tenho tantos mil seguidores. E aí a gente vai murchando, murchando, murchando e murchando. Tem uma passagem da Bíblia Sagrada, que é o livro sagrado dos cristãos, que compara a nossa luz com uma lâmpada. E lá fala o seguinte: ninguém em sã consciência acende uma lâmpada para colocar ela debaixo da cama. Ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, uma lamparina, uma luz, o que quer que seja, para esconder. Ela tem que ser colocada no alto, ela tem que ser colocada em um lugar que todos possam ver para que possa iluminar. Tem até uma musiquinha que eu brinco, né? Com os nossos alunos, que é aquela musiquinha da pequena luz. Vocês já ouviram, né? Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Então, ela pode ser pequena, mas mesmo ela sendo pequena, eu vou deixar ela brilhar. Então, começa a perceber, vamos começar a analisar em qual cenário hoje da sua vida profissional você está. Você já começou a brilhar, mas ainda está meio escondido? Ou a sua luz já se apagou? Outros apagaram a sua luz e você permitiu? Ou você está escondendo a sua luz aí debaixo do tapete? Ou você nem sabe que tem luz, né? Tem gente que nem acredita muito no seu potencial. E aí a grande pergunta para você é: você hoje está vivendo no seu potencial ou na sua potência? Você hoje é aquela pessoa que só tem potencial, mas nunca vai, nunca faz? Ou eu já comecei, eu já estou tendo coragem, mas eu ainda estou com o freio de mão puxado. E aí? Potencial ou potência? Então, gente, um profissional de alto impacto, ele sabe qual é o seu potencial e ele põe este potencial a serviço do seu propósito. Aí muda tudo. Aí muda tudo. Ok? Então, potencial é legal, mas não serve para nada se não estiver sendo usado, se não estiver a serviço. Essa palavra não serve é porque não serve, não está servindo, não está a serviço do seu propósito maior, que é o propósito de vida. A sua atuação profissional precisa estar diretamente ligada com o seu propósito de vida. Então vamos lá, pessoal. Nós temos muitas opções, mas eu quero falar um pouquinho com você hoje, de fato, sobre o seu propósito, porque o seu propósito de vida precisa estar conectado ao seu propósito profissional, ok? Então vamos lá. Eu separei aqui alguns pontos importantes que eu quero que você faça e nós já vamos fazer na prática juntos, ok? Então olha só, quando a gente trabalha com objetivo, por exemplo, início de ano a gente coloca muitas metas, muitos objetivos, por exemplo, eu quero fazer a formação em sexologia, quero fazer o curso de capacitação em sexualidade sistêmica, ou qualquer outro objetivo. Um objetivo é um lugar que eu quero atingir, é um alvo, não é? É uma meta que eu quero atingir. Só que por trás dessa meta tem um porquê. Tem um para quê. E é aí que entra o propósito. O propósito ele está muito mais ligado com o para quê.
Com qual finalidade? Com qual motivação? Por qual motivo? Ok? Então, tenha isso em mente. O objetivo, a meta, a sua profissão, o curso de sexologia, o curso de sexualidade, qualquer coisa na sua vida são objetivos. Para quê? Para quê? Por quê? Aí sim nós temos a ligação muito mais clara com o nosso propósito, ok? E tem muitas definições de propósito, né, gente? É o para quê, é o porquê, é o motivo, mas eu, como sou da abordagem sistêmica, eu gostei demais de uma definição, infelizmente nem me lembro de quem é essa definição. Ouvi alguém falar alguma vez e fez muito sentido para mim, que é o seguinte: o seu propósito de vida, ele está muito mais ligado ao que você vai deixar para as próximas gerações. Muito mais do que simplesmente o dinheiro que você vai ganhar, a profissão que você vai exercer. Então, o propósito, gente, ele vai muito mais além do que ganhar dinheiro, do que sua felicidade, do que a sua, do que o eu. Faz sentido para você? O nosso propósito aponta para algo muito maior, que é o que nós chamamos de legado. O que nós vamos plantar nessa terra para que nós e as próximas gerações possam colher. Teve uma pessoa que falou ali, eu sinto no meu coração um chamado muito forte para trabalhar com pessoas vítimas de violência ou de abuso sexual. Ok. Se a gente pensar, por si só isso já é uma causa nobre. Por si só isso já é algo fantástico, que é ajudar um indivíduo a se sarar, vamos dizer assim, daquela dor, daquele trauma, ressignificar a sua vida, só porque a partir desta única vida que você tocou, o que ela vai gerar nas próximas gerações? Uma mãe, uma mulher, que era uma menina, por exemplo, que sofreu uma violência sexual, se transforma numa mulher, tem os seus filhos, se transforma numa mãe. Se ela carrega as suas dores, nós sabemos que sistemicamente isso pode se desenrolar em várias situações, inclusive na incapacidade que essa mulher tem de proteger os seus filhos do abuso. Primeiro, porque ela não consegue olhar para isso, é muito doloroso. Segundo, é um mecanismo de proteção, né? Da gente simplesmente deletar isso. Não vou olhar para isso. Não quero falar sobre isso com os meus filhos, né? Então, se essa mulher é ajudada por um profissional capacitado e ainda por cima com um propósito muito claro, essa mulher, além de se curar, além de se tratar, ela vai reverberar essa cura, essa transformação, chame do que você quiser, essa ressignificação para as outras pessoas, para ela, para a parceria, para os filhos, para quem está ao redor dela. Vocês estão percebendo que propósito não é algo que simplesmente fala de ganhar dinheiro ou de que área que eu vou atuar, ou quantos seguidores que eu tenho, ou quantas pessoas que eu vou... Não, é muito mais além. Vamos lá, tem uma frase de Martin Luther King que diz o seguinte: se uma pessoa não descobriu alguma coisa pelo qual morrer, ela não está ainda preparada para viver. Isso está totalmente ligado ao nosso propósito. Por que a gente vive? Eu não vivo para ser sexóloga. Eu não vivo para ser empresária. Eu não vivo para ser professora. Eu vivo para gerar um nível de transformação na vida das pessoas que transcende a própria pessoa, que vai reverberar nas gerações seguintes.
estar sexóloga, ser sexóloga, terapeuta de casal e família, ter uma empresa, isso é um meio para atingir o meu propósito. Vocês estão entendendo? Assim como o dinheiro. Dinheiro é só um meio para te levar a algum lugar. Ganhar dinheiro com a sua profissão é legítimo, mas isso não deve ser o propósito da sua atuação profissional. Por quê? Porque o seu propósito em ganhar dinheiro deve transcender você mesmo. Ou seja, o que você quer fazer com o dinheiro que você vai ganhar? É muito mais além, é mais profundo, sim. Hoje não é ensinar técnica para trabalhar na terapia sexual, em palestras, não, é para a gente olhar para nós. Estamos trabalhando o self do profissional da sexualidade, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos de propósito, nós precisamos entender, então, vamos colocar assim, pode ser o porquê, mas eu vou colocar aqui o para quê. Para quê? Ok? Não, essa letra aqui não ficou boa, não. Eu acho que eu posso fazer melhor. Vai ficar bonitinho para vocês, né, gente? Então, vamos lá. Para quê? Para quê? Para quê você quer atuar na área de sexualidade? Está muito mais ligado ao para que você está passando, né, vamos dizer aqui, por essa vida. Para quê? Que marca você quer deixar em tudo que você faz? O que você quer deixar, inclusive, para as próximas gerações? O legado. Não podemos olhar só para o aqui e para o agora. Eu sou terapeuta sistêmica e eu sei que o que eu faço não toca só a vida de quem me ouve, mas reverbera para a família, para o sistema, para as gerações. Esses dias uma aluna falou o seguinte: Sara, a minha mãe, acho que de 70 e tantos anos, estava assistindo comigo uma aula e ela começou a falar: filha, eu quero olhar para a minha sexualidade aos 75 anos. E ela começou a olhar para a sexualidade dela e hoje ela está uma senhorinha tão mais leve, mais feliz, uma mulher muito mais realizada e completa, porque ela estava ouvindo uma aula de uma filha que estava assistindo ali comigo. Então, olha só como que vai reverberando. Então, para quê? Sara, ok, já entendi o para quê, mas e aí? Como é que eu vou descobrir, então, o meu para quê? Para que eu quero atuar na área de sexualidade? Ou por quê? Então, vamos lá. Eu gosto de trabalhar muito com a metáfora da bagagem. Gosto muito dessa metáfora para ajudar vocês a entenderem. Olha só, faz aí comigo, num processo mais lúdico, uma mala. Minha mala vai ser mais ou menos assim. Não sei se isso é uma mala, se isso é uma bolsa, enfim, é a sua bagagem. O que você traz na sua bagagem? Como assim, Sara? A sua bagagem, ela aponta para o seu propósito. O que você tem, o que você traz e o que você carrega aponta para o seu propósito. O que você tem na sua bagagem? A sua bagagem, ela vai dizer respeito dos seus dons, das suas habilidades, fala dos seus dons, das suas habilidades, fala da sua, cadê? Histórias. Fala das suas histórias. Como assim? Aliás, das suas histórias não, da sua história. Então vai falar da sua própria história e da história do seu sistema. Porque quando a gente chega numa família, até a nossa ordem de nascimento vai apontar para o nosso destino.
É diferente quem é o filho mais velho, o filho do meio, o filho mais novo. As histórias que cada um vive, as histórias do seu sistema, como essas histórias te afetam e te traspassam. Então, tudo isso aponta para o seu propósito. E tem uma outra coisa que aponta para o seu propósito, que são as dores. Tudo isso é a sua bagagem. Tem uma historinha que eu gosto muito de contar para ajudar você a entender o que você tem na sua bagagem que aponta para o seu propósito, que é a história do pai que tinha 2 filhos. Para um filho, ele deu uma passagem de férias para um lugar que era o sonho de consumo desse filho. E para o outro, ele deu uma passagem de férias para o lugar que era o sonho de consumo do outro filho. Só que esse pai preparou com muita antecedência para fazer surpresa para os filhos, para dar de aniversário para eles. Para um, o pai entregou uma mala cheia de calção de banho, toalha, short, chinelo, protetor solar, boné. E para o outro filho, ele deu uma mala cheia de gorro, de luva de couro, de casaco, de echarpe, de botas, de meias grossas. E aí? Para onde que eles estão indo? Escreve aí para mim. Quem recebeu a bagagem, a mala, com todas aquelas coisas dentro, estava indo para onde? O primeiro filho que recebeu protetor solar, calção de banho, chinelo. Estava indo para onde, gente? E o filho que recebeu casaco, cachecol, meia, estava indo para onde? Tá vendo que a sua bagagem, de certa forma, ela aponta para onde você está indo, para o seu destino. Faz sentido, gente? Faz sentido para vocês? Então, agora eu quero que você olhe para a sua bagagem. Então, o que você tem na sua bagagem? De dons, de habilidades, de potencial, de dores. Sara, como que as minhas dores podem contribuir com o meu propósito? A gente já vai ver sobre isso. Exatamente, olha lá, ó, o primeiro filho tá, teoricamente, a gente pode já imaginar. A gente já começa a imaginar. Então, talvez você não vai sair dessa live aqui hoje com o seu destino super, ultra, mega definido, mas você já vai ter um norte, uma percepção mais ampliada, mais clara do seu propósito. Então, olha só, o primeiro filho a gente colocou, né? O pessoal colocou praia, tá indo para um local de praia, exatamente, praia, é um lugar que tem sol, um lugar com muito calor. E o segundo filho está indo para um local muito frio, exatamente. Pode ser lá para, sei lá, para a Rússia, para o Polo Norte, sei lá, algum lugar frio. O problema é que um filho olhou para a bagagem do outro e se condoeu de ciúme, de raiva. Por que o meu pai deu para ele? Eu também queria o protetor solar, eu também queria. Por que deu para ele diferente? E o outro irmão também olhou e falou: mas por que ele recebeu o casaco? Por que ele recebeu o cachecol? E aí, quando o pai mostrou para eles a passagem com o destino onde eles iriam, o pai precisou lembrar cada um dos filhos do qual era o sonho do coração de cada um. Porque quando um filho olhou para a bagagem do outro, falou: ah, o que está na bagagem do outro é muito melhor. E o outro olhou também: ah, o que está na bagagem do meu irmão é muito melhor. E eles se esqueceram por um instante
de que o sonho do primeiro filho sempre foi, por exemplo, ir para uma praia. E o outro filho também se esqueceu de que o sonho dele, de que aquilo que, né, fazia os olhos dele brilhar, era muito mais ligado a ir para um lugar de neve, por exemplo. E às vezes a gente está olhando para a bagagem do outro, né? Às vezes a gente vai olhar para a bagagem do outro e vai ficar, às vezes, desejando aquilo que o outro tem, né? Às vezes a gente vai ficar triste e não vai conseguir sair do lugar, porque nós estamos nos comparando com os outros. Então, o que tem na sua bagagem? Escreve aqui para mim. Enquanto você vai agora escrever, pode usar aí a sua bagagem. Faz aí o desenho da sua mala. Tem uns que fizeram a mala pequenininha. Outros fizeram uma mala bem grande. Não sei. Opa! Não sei aí como que você vai fazer essa bagagem aí. Mas eu quero que você escreva. Não precisa terminar isso agora. Essa atividade você pode continuar desenvolvendo ela aí na sua casa, tá? Mas eu quero que você coloque. Vamos ser mais resumidos por conta do tempo, mas eu quero que você coloque aí pelo menos 2 coisas de cada. Pode colocar 2 habilidades, 2 talentos, 2 dons. Eu gosto muito de me comunicar, né? Eu gosto muito de ajudar as pessoas através da minha comunicação, ensinar, né? Tem gente que fala, nossa, eu me comunico tão bem, né? Ou eu gosto de, sei lá, eu tenho habilidade com crianças, né? Ou eu tenho habilidade, não sei, gente, qual é a sua principal habilidade? Então escreve aí 2 habilidades, 2 talentos que você tem. E você já vai entender como que de fato isso pode apontar para o seu propósito. Falamos de dons, de habilidades, história. Qual é a sua história? Você pode escrever aí, dentro da sua história, qual que é o contexto de vida de onde você vem, por exemplo? Eu venho de um lar disfuncional, de pais separados, eu venho de um lar que teve muita violência, ou eu venho de um lar muito amoroso, em que os meus pais tinham um casamento maravilhoso. Não sei, a sua história é a sua história, né? Então coloca aí algumas situações da sua história que mexem muito com você. Gente, é interessante, às vezes é difícil a gente olhar para a gente, né? Às vezes é difícil a gente olhar para a gente e pensar, poxa, eu não estou encontrando. Pensa algo que as pessoas sempre falam que você faz bem. Nossa, quando você explica, parece que fica tão simples. Quando você fala, parece que me dá uma paz. Não sei, escreve aí. E também, coloca aí, gente, algo da sua história, que marca a sua história. Por quê? Porque vocês vão ver que no fundo, aquilo que você mais gosta de fazer e sabe fazer, vai estar ligado com acontecimentos específicos da sua vida. Toda dor gera um recurso. Toda dor gera um recurso. Então, muitas vezes, a sua história de vida vai gerar para você recursos. Recursos emocionais, recursos naturais, habilidades. E a história do seu sistema. As histórias do meu sistema que mais mexem comigo são as mulheres que sempre entram em relacionamentos abusivos ou que sofrem com abuso, ou são mulheres que sofrem porque não têm uma sexualidade saudável, qualquer coisa, a história do seu sistema que mais mexe com você. Porque a sua profissão aponta para a história do seu sistema.
os terapeutas e psicólogos e médicos também, os da área da saúde, né? Normalmente são profissionais que inconscientemente estão querendo, de alguma forma, sarar, corrigir, curar o seu próprio sistema. A maioria das pessoas vão para essas áreas de ajuda, consciente ou inconscientemente, tentando buscar respostas para si e para o seu sistema familiar. Passei minha vida inteira tentando achar o meu lugar no mundo. Somente em 2020 descobri que eu era autista. E, sinceramente, sofro muito com a minha inconstância. Mas tenho facilidade para aprender qualquer coisa. Olha só, coloca aí. Olha só, que fantástico. Na história de vida dela tem uma história de muita dor. Tem uma história de muito sofrimento, que é tentar achar o meu lugar, nunca me encontrar. Tem aqui também, ó, uma situação muito específica do autismo. E tem também uma facilidade muito grande de aprender. Gente, olha só. Se na sua história de vida, na sua história e na história do seu sistema tem uma dor, essa dor pode, não estou falando que você nesse momento já está pronto para isso, mas ela pode te gerar recursos que apontam para quais dores das outras pessoas você vai ajudá-las a resolver com a sua atuação profissional. Responde aqui para mim. Responde aqui para mim. Tem alguém melhor para, exemplo, trabalhar com educação em sexualidade para pessoas, sejam crianças, adolescentes ou adultos do espectro autista, do que a nossa colega que colocou aqui, que foi diagnosticada com autismo dentro do espectro autista? Eu posso falar da teoria. Eu tenho alguns amigos que podem falar também, porque têm filhos, têm familiares. Mas e essa pessoa? Essa pessoa que a vida inteira tentou se encontrar, que foi, então, que entendeu o porquê tem um espectro autista, essa pessoa vai alcançar esse público que carece, que sofre. Gente, nós temos milhares de pessoas que sofrem abuso sexual, violência sexual. Por quê? Porque as famílias não acreditam ou não se atentam para a sexualidade das pessoas dentro do espectro autista. E quem vai falar para essas crianças, quem vai falar para esses adolescentes? Vocês estão entendendo como que a sua dor, ela também está ligada com aquilo que você pode desempenhar dentro da área da sexualidade? Gente, não tem ninguém melhor do que quem já vivenciou uma situação de abuso, que conseguiu olhar para dentro de si, que consegue ressignificar isso. Não tem ninguém melhor, não estou dizendo que os outros não podem, mas não tem ninguém melhor para ajudar pessoas dentro dessa situação do que aquela que já vivenciou. Então, vocês estão entendendo, gente, que até as suas dores podem ser uma potência nas suas mãos, na sua atuação profissional. Então, gente, o que está aí na sua bagagem? Olha só, hoje eu cuido da saúde mental e da sexualidade, mas nem tinha me dado conta ou não tinha olhado para o meu sistema familiar. O quanto existia várias pessoas com problema de saúde mental. Exatamente. Olha só. Nunca tinha se atentado
Gente, a sua profissão está diretamente ligada à sua história. Normalmente, quem vai para uma área de ajuda a outros, né? Todas as profissões ajudam outras pessoas, mas vamos falar da área da saúde, né? Seja psicólogo, médico, vamos pensar nos profissionais do desenvolvimento humano, das terapias, né? Enfim, está ligado à nossa história. Então, o que a gente pode ir pensando, então, dentro da nossa bagagem? Então, olha só, pessoal. Seus talentos, a sua história de vida ou a história do seu sistema, as suas dores. Porque a gente está olhando para o passado, muitas vezes, nos minimizando e pensando, ai, mas quem sou eu, né, para trabalhar na área de sexualidade? Porque eu vim de uma família assim, de uma família assada. Ótimo. Tem pessoas na mesma situação precisando de você. Tem pessoas que hoje estão passando pela mesma situação, só esperando uma pequena luz começar a brilhar para que ela veja a luz no fim do túnel. Você pode ser a luz no fim do túnel de alguém. Com tudo que você tem. Com tudo, com toda a sua história, com toda a sua bagagem. Então, cadê a sua bagagem? Olha para dentro de você. E eu quero te dar uma tarefa prática. Você vai pegar, pode ser uma mala, uma maleta, uma bolsa, que seja uma sacola, qualquer coisa. E você vai colocar dentro dessa mala, dessa bagagem, objetos que representem o que você tem na sua bagagem, que vai te nortear, não só no ano de 2023, mas vamos falar só de 2023, mas vai começar a te nortear. E eu quero que você tire uma foto e mande para mim lá no meu direct. Ou quem quiser, coloca lá, marca a Facex que eu quero repostar, que eu quero compartilhar. Por quê? Porque isso vai te ajudar a ter algo mais palpável. E você vai colocar essa bagagem, esses objetos que vão representar aquilo que você tem de talentos, de dons, da sua história. Pode ser coisas positivas, né, gente? Muita coisa positiva na nossa bagagem também. Não vamos ficar olhando só para bagaceira, não, né? A bagaceira também faz sentido. A bagaceira também é parte da nossa história, mas coloca as coisas boas também. E aí, gente, eu quero que você, com essa bagagem, com algo que tem muito sentido para você, você vai aperfeiçoar algo que nós já vamos fazer agora. Você vai continuar olhando para isso e trabalhando nisso. Olha só, a sua bagagem está aqui, número 1. Você precisa saber claramente o que você tem de talentos, de dons, da sua história de vida, da sua história familiar e das suas dores, das suas qualidades, tudo. O que disso pode ser usado em benefício, em prol da vida de outras pessoas, de gerações? Quando eu entendi que o meu trabalho, seja qualquer trabalho, já tive vários, né, gente? Mas eu sempre entendi que todos os trabalhos que eu comecei, que eu tive, eles estavam ligados a ajudar as pessoas a se libertar, vamos dizer assim. A abrir a mente para entender quem eu sou,
o meu potencial e pegar tudo isso, as coisas ruins e as coisas boas, e colocar a serviço da vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a sentido da vida. Tem até a nossa música aqui, né, do terapeuta de alto impacto, que fala isso. Tudo que tenho e sou, a sentido da vida. A cura começa em mim e vai alcançar multidões. O mundo precisa de paz. Então, e aí vai falando que eu sou a resposta. Não é porque eu sou a toda poderosa, a boa, não, é porque eu vou ser a resposta para alguém. Eu vou ser a resposta para aquele casal que está em pé de guerra, que está quase se divorciando, porque não consegue ter uma relação sexual saudável. Eu e você vamos ser a resposta para que crianças deixem de ser abusadas sexualmente, porque nós vamos ensinar os pais, vamos ensinar os professores, vamos ensinar as crianças sobre proteção. Tem mulheres hoje na menopausa, no puerpério, tem mulheres casadas, solteiras, divorciadas, viúvas, homens, casais, cristãos, evangélicos, católicos, espíritas, tantos setores precisando de ouvir e de um caminho. Aquilo que é pequenininho para você é um milagre na vida de alguém. E nós, da área da sexualidade, lidamos com aquilo que é mais precioso na vida do ser humano. Gente, as dores mais terríveis que os seres humanos têm são provenientes de questões sexuais. Tem pessoas que não conseguem prosperar na vida, não conseguem ganhar dinheiro, não param em trabalho nenhum, não tem sentido de vida, não tem sentido de propósito. Não tem segmento na vida por problemas sexuais. Tem pessoas nesse exato momento tirando a própria vida por questões sexuais. Então, pega tudo isso agora, a sua bagagem, pega a sua bagagem e nós vamos para o ponto número 2. O ponto número 2. O que te move? O que mexe com você? O que mexe com o seu coração? O que te toca? Qual dor te move? Qual problema você mais se comove quando você vê as pessoas vivendo na área da sexualidade? O que mexe com você? Que vai, de certa forma, estar ligado com a história. Talvez você não viveu, mas dentro da sua história ou das suas habilidades, você tem itens, vamos dizer assim, você tem características que fazem você olhar para essas situações e se condoer, e querer ajudar. Normalmente está ligado à sua história de vida, ou à história de vida de alguém que você ama. Os casais da sua família, os homens da sua família, as mulheres da sua família, as crianças da sua família, os idosos da sua família. Então vamos lá. Coloca aí para mim quais são essas dores na área da sexualidade que você sente que eu quero muito fazer alguma coisa por essas pessoas. Quem são essas pessoas? Qual é a dor? E quem são essas pessoas? Quem são? Seja específico, por favor. Mas você acha, Sara, que tem campo para trabalhar? Esses dias uma pessoa me perguntou: você acha que tem campo para trabalhar com mulheres no climatério e na menopausa que querem trabalhar a sexualidade? Gente, o que vocês acham? Será que tem? Será que tem mulheres hoje que estão sofrendo
porque estão passando por modificações hormonais, corporais, relacionais, mudança de ciclo de vida. Será que tem mulheres nessa situação precisando de ajuda? Tem milhares. Mas elas só vão te encontrar se você se posicionar. Você que já é profissional, você que já atua na área da sexualidade, as pessoas precisam te encontrar. Como que elas vão te encontrar? Ah, um dia eu falo de climatério, outro dia eu falo de criança, outro dia eu falo de casal, outro dia eu falo de... As pessoas não têm referência do que é que você faz. O que é que você ajuda a resolver. Gente, eu falei para vocês, no início da minha caminhada profissional, foi assim. Eu atirava para todos os lados e eu não era referência em nada. Em nada. Até o meu Instagram, hoje, por exemplo, eu estou falando com quem? Com profissionais que querem atuar na área da sexualidade e não sabem qual é o seu propósito. Porque eu defini que eu vou falar para profissionais que querem atuar na área da sexualidade. Eu vou deixar de falar para todo o resto? De alguma forma, a minha mensagem pode atingir essas pessoas, mas eu preciso ter um objetivo claro. Quem são as pessoas? O que me move hoje? O que me move hoje é já ter estado em contato com dores tão profundas do ser humano na área da sexualidade e não conseguir ajudar todo mundo sozinha, que eu comecei o desejo de formar outros profissionais para que eles possam, para a gente multiplicar o número de profissionais capacitados para atender tanta demanda. Então escreve aí para mim. Quem são? Quem são as pessoas? É criança? De qual idade? Seja específico. É criança? Adultos? Adultos o quê? Casal? Homens? Mulheres? Terceira idade? Gestantes? O quê? Quem são as pessoas? E qual é o problema que você sonha em ajudar as pessoas a resolver? E qual é a dor? Qual é a dor na área da sexualidade que você quer ajudar as pessoas? Pode chover canivete. Pode se levantar quem for. Pode se levantar o problema que for. Quando eu sei o porquê que eu estou na área da sexualidade, tudo muda. Quando a gente sabe qual é o nosso propósito. Para que eu vou atuar na área de sexualidade? Com quais pessoas? Para quem eu quero falar? Quais dores eu quero ajudar a resolver na área de sexualidade? Quando nós sabemos quem são essas pessoas e qual é a dor delas que a gente quer ajudar elas a resolver, aí a gente vai para o nosso terceiro passo. Eu preciso, então, ter clareza de como a minha bagagem, de qual forma, tudo que eu tenho de talentos, de dons, da minha história, da minha essência, das minhas dores, das minhas vitórias, do meu sistema, como que tudo isso vai me ajudar a ajudar essas pessoas. E o mais importante é: para quê? Qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? Eu quero ajudar crianças, como a nossa colega falou aqui no Instagram, no início da live, eu quero ajudar vítimas de abuso sexual. Por quê? Você tem que ter o seu porquê. Para quê? Para que elas
saiam desse estado de dor, de sofrimento e possam mudar, inclusive, as próximas gerações. Então, por que você quer ajudar casais? Para quê? Cadê o seu para quê? Eu já entendi. Eu quero ajudar pessoas com qual dor, com qual problema? Eu quero ajudar mulheres que sofrem de vaginismo. Ou eu quero ajudar homens com disfunção erétil. Ou eu quero ajudar casais com queixas na área sexual. Ou eu quero fazer palestras em empresas falando sobre como a sexualidade é importante para a produtividade. Enfim, ok, entendi. Esse é o seu objetivo. Então agora você precisa de um porquê. Sabe por quê? Quem tem um porquê nunca vai se importar com os obstáculos que se levantam. Por quê? Porque eu tenho um porquê. Eu sei por que eu me levanto todos os dias, eu sei por que eu estudo tanto, eu sei por que eu atendo as pessoas, eu sei o porquê. Eu sei o que eu quero ajudar as pessoas a atingir, porque eu sei que profissionais que deixam de ter só potencial e começam a usar a sua potência e transforma potencial em potência, isso vai reverberar, gente, nas cidades, nos estados, até em países. Então, eu sei o porquê, eu sei o que eu quero atingir, eu sei o meu motivo, meu propósito. Então, vamos lá, para a gente finalizar com a última tarefa. Você já olhou para você, número 1, você já olhou para você e viu que o seu propósito vai estar muito ligado à sua identidade. Quem você é. Quem você é passa por tudo que você é, inclusive por tudo que você já viveu. Então a gente olhou para o nosso pacote, para tudo que nós somos e temos, para a nossa história, para as nossas dores. Olhamos também para fora. Primeiro a gente olha para dentro de nós para descobrir quem nós somos e o que nós temos que pode ser usado a serviço da vida e a serviço da sexualidade, que é a energia de vida. Agora a gente vai olhar para fora, olhar para o outro. Os meus dons, as minhas habilidades, a minha história precisa alcançar o outro. Então, quais são as dores, os problemas que você quer ajudar a resolver e quem são essas pessoas? Ficou claro? Ótimo. E por quê? Por que você quer ajudar esse público que você quer ajudar? Por que você quer ajudar esses casais que estão com a vida sexual destruída? Por que você quer ajudar pessoas vítimas do abuso sexual? Por que você quer ajudar mulheres cristãs, homens, casais cristãos? Por que você quer fazer o que você quer fazer? Você vai entender que normalmente isso vai extrapolar o momento presente. E isso vai reverberar. Isso vai reverberar, inclusive para as próximas gerações. Ok? E para te dar uma frase muito específica agora, que aponta para o seu propósito. Eu quero que você saia daqui hoje com pelo menos o início da frase do seu propósito profissional, que aponta para o seu propósito de vida. Vou te dar aqui alguns verbos, você vai escolher. Primeiro, você vai escolher um verbo desses que eu vou te dar. Você vai escolher um público desses aqui que eu vou te dar, mas você já sabe qual que é o seu público, tá? Eu vou só dar exemplos, tá bom? Nós vamos criar agora a nossa frase que aponta para o nosso propósito. E você vai colocar o
Vamos colocar aqui a contribuição que você vai dar para essas pessoas. Então, olha só. Vou te dar aqui alguns verbos e você vai selecionar o que tiver mais de acordo com o que te move, com as suas características. Tem gente que a característica que vocês colocaram ali foi pacificar, ensinar, comunicar, ajudar. Então, escolha um ou dois verbos que faz mais sentido com a sua história, as suas características, ok? Então, pode ser, por exemplo, despertar. Vou escolher alguns aqui. Educar, ensinar, inspirar, treinar. São muitos verbos, né? Mas você vai escolher um ou dois. Tocar, mostrar. São vários verbos, mas você escolhe um aí que faz mais sentido com a sua história. Ok? E o público é esse que você já pensou, né? Ou um ou dois. Aquilo que eu falei, gente, às vezes você não vai sair daqui com a definição mais absoluta do seu propósito na área de sexualidade, mas você já vai sair com um norte muito bom. Tá? Então você pode colocar qual que é o público, né? Pode ser crianças, homens, mulheres, você pode ser mais específico ainda, né? Mulheres no puerpério, no climatério, grávidas, solteiras, casadas, cristãs, e homens de tantos anos a tantos anos, viúvos, ou mulheres casadas, ou casais. Falamos aqui mais especificamente há pouco tempo, né? Por exemplo, crianças autistas ou do espectro autista, pessoas com deficiências. Pessoas com deficiências, qual deficiência seja específico também, tá? Casais, famílias. Então, qual que é o público, tá? E dentro disso, qual que é a sua contribuição? Por exemplo, pode ser, vou colocar aqui alguns exemplos do livro, né? Romper limites, ter saúde sexual. Deixa eu ver aqui. Nova mentalidade. Nova mentalidade, por exemplo, acerca da sexualidade, acerca do seu próprio corpo, acerca das relações amorosas, crescimento emocional, autoestima e aí por diante. Ou seja, qual que é a contribuição que você quer dar para essas pessoas? E aí eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, despertar e encorajar pessoas, pode ser mulheres, homens, casais, pessoas da terceira idade ao quê? Qual que é a contribuição que você quer? Qual que é o seu propósito? A viverem plenamente sua sexualidade. Olha só, aqui tem um exemplo, juntando então os verbos despertar, encorajar, é o verbo. Quem? Qual que é o público? Gente, isso aqui é o número 1 para você ter uma carreira profissional na área de sexualidade bem-sucedida, porque se você não sabe o que te move, qual público você quer atingir, como que você vai ser referência? Referência de quê? Sendo que nem mesmo você sabe. Então, esse aqui é o número 1, ok? Então,
Escolhe um verbo, escolhe um público e a contribuição que você quer dar. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Pode ser crescimento, pode ser viver plenamente, ter abundância, nova mentalidade, romper limites, vencer barreiras. Por quê? Porque aí você vai conseguir definir exatamente a área. Porque aqui você já tem o seu porquê, ó. Eu quero que elas vivam plenamente a sua sexualidade. Ah, então agora entra o meu talento e habilidade. Como? Então, o meu como está então ligado às minhas habilidades. Para a gente finalizar. Então, agora é o como. Quem é bom para comunicar? Pode ser, por exemplo, iniciando pela área educacional, palestras, lives, cursos, minicursos, workshops. Ah, eu tenho uma habilidade muito grande de ouvir. Teve um ali que colocou pacificar. Olha só. Então, eu vou usar o meu dom de pacificar, por exemplo, para educar e, sei lá, educar e despertar casais para ter uma vida sexual plena, ou pessoas da terceira idade para viverem uma sexualidade saudável e plena, ou despertar e inspirar pessoas da terceira idade a viverem sua sexualidade até o último dia de vida. Não sei o que você vai encontrar, mas o seu como então está ligado às suas habilidades. Ah, eu gosto muito de ouvir as pessoas e aconselhar. O que você está esperando? Quem sabe então o seu como vai ser um grupo? Vamos pensar no como? Como que eu vou então despertar e encorajar as pessoas da terceira idade para viverem plenamente sua sexualidade? Agora vai estar ligado às suas habilidades. Eu gosto, exemplo, né? Eu gosto de ouvir, de aconselhar. Beleza, quem sabe então você tem mais habilidade então para fazer atendimentos individuais, atendimentos em grupo, ó, criar grupos de rodas dialógicas, onde as pessoas possam compartilhar, ok? Então, gente, o objetivo é você olhar para você. Vocês viram que eu fiz o inverso, né? Primeiro a gente começou falando de quais são as nossas habilidades, nossa história, nosso talento. Por quê? Porque com as nossas habilidades e os nossos talentos, eu vou entender o que eu posso fazer, como eu vou usar os meus dons e os meus talentos a serviço do que eu quero ajudar as pessoas a fazerem. E a minha história? A minha história fala muito do público. E as minhas dores? As minhas dores falam muito das dores desse público que eu quero ajudar. E aí a gente fecha todo esse entendimento com a nossa frase. A nossa frase está então ligado às pessoas que eu quero ajudar e o porquê, o propósito. Eu quero que elas vivam plenamente. Aí aqui ainda posso acrescentar, ó, pessoas da terceira idade com disfunções sexuais. Você pode ser mais específico. Eu quero despertar e encorajar pessoas da terceira idade com disfunções sexuais a viverem plenamente sua sexualidade. E aí, a gente finaliza, então, com as nossas habilidades. As nossas habilidades vai falar muito do como. Ou como que eu vou ajudar, ou o que eu vou fazer. Em qual área eu vou atuar. Escrevam aí para mim se vocês conseguiram montar a frase de vocês. Então,
Esse é o seu objetivo dentro da área da sexualidade. Ai, Sara, mas e se depois eu quiser expandir? Gente, propósito não muda. Propósito não muda, ele expande. Propósito não muda, ele expande. Gente, nós estamos no mês do Janeiro Branco, falando de saúde mental, sexualidade. É parte integrante da saúde física e mental dos indivíduos. Já foi declarado pela OMS, ó, há muito tempo, ok? Você precisa ter a sua frase. E, inclusive, essa frase, você pode começar. Você que já é profissional da área da sexualidade, você já pode começar a colocar ela no seu bio da Instagram. Você já pode começar a focar mais as suas postagens, a sua área de atuação, as suas palestras, tudo que você for trabalhar, você vai começar agora a focar neste público. Ah, futuramente eu quero expandir. Beleza, futuramente, não é agora. O agora você começa com o que você já sabe, com o que você já tem. E para você que quer futuramente atuar na área da sexualidade, você precisa sim se especializar, fazer um curso que realmente te dê formação. Não vai simplesmente porque você gosta de atuar nessa área. Não, tem que estudar, tem que se formar, né? Tudo isso que você já tem de bagagem, mais o conhecimento, vai fazer você brilhar. Pessoal, então, fechando aqui o nosso raciocínio. O seu propósito na área de sexualidade, ele vai estar muito ligado ao que você quer gerar na vida das pessoas, falando especificamente da sua atuação profissional, o que você quer gerar na vida das pessoas e por quê. Qual vai ser a finalidade daquilo que você faz? E para você encontrar o seu propósito, você vai primeiramente começar a olhar para dentro de você. Qual é a sua dor ou as suas dores que você já superou, que você já conseguiu caminhar bastante? Quais são as pessoas que você quer tocar? Por que você quer tocar essas pessoas com o seu trabalho na área de sexualidade? Quem são essas pessoas e por quê? Isso vai passar, então, muito pela sua bagagem. E eu peço, então, que você pegue aí, de alguma forma, vamos pensar aqui, ó, numa bagagem, num saquinho, alguma coisa, né? Você pode, então, pegar a sua bagagem, uma mala, um saquinho, não sei. Vamos pensar que aí você colocou que você quer ajudar ou trabalhar, ensinar, treinar crianças. Pega alguma coisa que diz respeito aí a crianças, né? Eu tenho aqui algumas coisas, tem brinquedo, enfim, não sei, qualquer coisa que vai te lembrar e remeter a esse universo infantil. É criança que você quer ajudar? São casais, né? Pega aí qualquer coisa que vai ajudar você a se lembrar, né? Do que é realmente que você quer fazer? Para quem? É casal que você quer atender, que você quer ajudar? Você quer falar para mulheres? O que é que te remete ao universo feminino? Qualquer coisa. Ah, eu quero trabalhar com autoestima. Coloca lá na sua bagagem, por exemplo, um espelho. Algo que fale, né, do interior, da pessoa se ver, trabalhar a sua autoestima, não sei. Não sei o que você vai fazer, mas pega aí a sua bagagem e você vai colocar, então, os elementos simbólicos que vão apontar para o seu propósito na área de sexualidade. Ok? Vai colocar, então, das suas habilidades, da sua história, seja sua ou do seu sistema, e vai colocar do público que você quer trabalhar. E eu quero que você me mande essa foto, hein, gente? Se você conseguir fazer, me manda, se quiser, marca o Família e Sexualidade que a gente vai repostar. E aí, nós vamos começar um processo
de impacto na sociedade como um todo por meio do nosso trabalho. Faz sentido para vocês? Então é isso. Um beijo para vocês e quem puder, compartilha a frase de vocês. De repente você pode colocar lá nos seus stories, marca a Facex, a Família e Sexualidade, para a gente poder repostar vocês e, inclusive, fazendo outras pessoas, então, conhecerem o seu trabalho. E você que ainda não atua na área de sexualidade, você já tem um pouco mais de clareza do que você pode fazer na área de sexualidade e você pode vir crescer com a gente aqui na Facex, hein? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.